tudo bom? Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito. E essa palestra em particular é uma palestra que eu queria ter tido no meu começo de carreira como desenvolvedora. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre JWTs. Deixa eu me apresentar, né? Prazer. Oi, eu sou a Jéssica Temporal, mas você pode me chamar de Jess. Eu trabalho na OutZero, como uma Senior Developer Advocate ou Developer Evangelista, se você preferir. É o termo em português para o que eu faço. E se você não conhece a OutZero, tudo bem, não tem problema. A gente é uma plataforma de identidade, autenticação e autorização. Isso quer dizer, basicamente, que a gente facilita o lado da pessoa desenvolvedora. Então, a gente implementa todos os fluxos de login e logout e a gente tem uma coleção de conteúdo que ajuda devs no mundo todo a implementarem e fazerem autorização e autenticação serem o mais fácil possível para vocês. Eu também sou parte do time de instrutores do Data Bootcamp, que é um bootcamp de ciência de dados aí no Brasil, aí no Brasil. E uma coisa legal do Data Bootcamp é que ele tem vários cursos que são abertos para todos os níveis de conhecimento sobre ciência de dados. Há algum tempo atrás eu ainda era cientista de dados, trabalhava como cientista de dados e ciência de dados, por mais que eu tenha deixado de ser cientista de dados, ciência de dados ainda eu trago comigo no meu coração. Inclusive, eu tenho cursos no LinkedIn Learning em português, sobre ciência de dados com Python e R e alguns outros sobre mulheres tecnologia e o uso de Python avançado, por exemplo. Nessa minha carreira, né, eu também, junto com alguns amigos e amigas, eu co-criei o primeiro podcast sobre ciência de dados, o Pizza de Dados. Inclusive, o Pizza está fazendo aniversário agora no mês de novembro e vai ter um episódio super especial sobre o aniversário do Pizza. Então, se você tem interesse em ciência de dados, quer conhecer um pouquinho mais da área, o Pizza foi idealizado para falar sobre assuntos diversos na área de ciência de dados de uma maneira muito gostosa, como se fosse uma conversa. Então, se vocês têm curiosidade sobre isso, dá uma conferida lá nos nossos episódios. Por fim, a minha última invenção foi o Git Fichas. Eu sei que Git às vezes pode ser uma coisa bem difícil de entender e aprender e usar. Então, eu criei o Git Fichas como uma forma de criar uma coleção de fichas de estudo para facilitar o entendimento do Git, que eu sei que pode ser trabalhoso. Por fim, meu arroba aí nas redes sociais é o Jess Temporal, então se você quiser conectar comigo e conversar comigo agora, mais tarde, durante essa palestra ou depois, me segue nas redes sociais, o arroba Jess Temporal, na maioria delas você consegue me achar por lá. Mas chega de mim, bora falar sobre JSON Web Tokens. E deixa eu fazer uma pergunta, você sabe como JSON Web Tokens nasceram, como eles surgiram? Qual que é a proposta de um JSON Web Token? Bem, ao final dessa palestra você vai saber a resposta para todas essas perguntas e espero que seja muito útil. Mas, antes de a gente se aprofundar nesse assunto, deixa eu dar um aviso. Como boa brasileira, eu chamo JWTs, né, JSON Web Tokens, de JWT. Para mim são essas 3 letrinhas. E aí, quando eu comecei a trabalhar na OutZero 1 ano e meio atrás, eu aprendi que meus colegas, né, que vêm de língua inglesa, de países de língua inglesa, chamam JWTs de JOT. Pode ser que eu use essas 2 palavras, eu vou tentar usar mais JWT, que é o que eu me sinto mais confortável, mas se eu me referir aos JOTs, vocês já vão saber também que é o JWT só da forma mais americanizada ou mais inglesa de chamar os JSON Web Tokens. Avisos de recados dados, vamos para o assunto. E é impossível falar sobre JSON Web Token sem mencionar o esforço maravilhoso que foi feito para criar uma coleção de referências e padronizações para lidar com objetos JSONs, que é a referência, né, Rosé ou José, dependendo com quem você estiver falando. E Rosé quer dizer JSON Object Signing and Encryption, e numa tradução livre fala de encriptar e assinar objetos JSONs. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E principalmente porque parte da especificação José, é uma RFC, que é a RFC 7519, que vai ser o foco da nossa conversa aqui hoje. E essa RFC também é comumente conhecida como a especificação JWT, ou especificação JOT, ou JOT Specification, se você quiser falar em inglês.
E você deve estar se perguntando, tá, Jéssica, você já falou JWT algumas vezes nesse, sei lá, 2 minutos de palestra, mas o que quer dizer isso, né? Normalmente, o JWT é uma string que é padronizada e que representa alguma informação dependendo de um contexto. E vamos dar uma olhada um pouquinho o que isso quer dizer. Cada uma dessas palavras traz algum significado e um pouco mais de informação sobre como os JWTs eles funcionam e como eles são estruturados, né? Então, para começar, JSON, que é o nosso objeto JSON, se você tem trabalhado com desenvolvimento web, por exemplo, você provavelmente conhece esse formato, que é categorizado, né? É caracterizado por usando colchetes de chaves em um formato de chave e valor. E é como a gente vai estruturar as informações que a gente quer passar de um ponto A para um ponto B. A segunda parte do JSON Web Token, né, o nosso W ali, é o web. Quer dizer, onde que a gente vai transmitir essas informações, certo? E aí é uma parte importante do nosso objeto e do nosso formato, porque o web vai delimitar quanto de informação a gente consegue passar. Eu não sei se você sabe, mas as requisições web que trafegam na internet entre aplicações, em sites e APIs, tem um espaço limitado para passar todas as informações que a gente conhece. Então, isso é muito importante para o jeito que a gente vai transmitir essas informações. Por fim, o token, como um colega de trabalho meu gosta de dizer, é um identificador único que traz uma informação dependendo de um contexto. E se você nunca viu um JWT antes, não se assuste, mas eu quero te apresentar o seu primeiro JWT. E eu sei, olhando pela primeira vez isso daqui, se você nunca viu um antes, talvez seja uma coisa bem surpreendente. A gente vê essa coleção que parece ser uma coleção randômica de caracteres, de letras e números. Mas, na verdade, se você olhar um pouquinho mais de perto, essa string aqui, ela tem uma estrutura, que ela tem um cabeçalho, ela tem uma carga útil ou um corpo, e ela tem uma assinatura. Então, essas três partes, elas são bem comuns no nosso formato, né? E a gente vai ver cada uma delas. Começar pelo cabeçalho. O cabeçalho do JWT, ele traz informações sobre o token ele mesmo. O que isso quer dizer? Ele traz informações, por exemplo, qual foi o algoritmo usado para assinar aquele token e que tipo de token é aquele. Basta você colocar essas informações num objeto do tipo JSON, seja um JSON válido, e transformar esse JSON, fazer o encode desse JSON em uma base 64 e você vai ter a primeira parte do seu JWT. Depois do cabeçalho vem o corpo do JSON Web Token. E o corpo do JSON Web Token traz as informações sobre um determinado recurso. E aí você deve estar se perguntando, recurso? Mas o que isso quer dizer? Como assim? E, por exemplo, num cenário de login, logout, o recurso do JWT que a gente vai se referir é o usuário que está fazendo login e logout. Então, por exemplo, se eu fosse acessar um site e esse site tivesse um acesso baseado em tokens do tipo JWT, eu seria o recurso que esse token ia se referir, né? Então, por exemplo, tem informações como o nome do usuário, qual o nome preferido que esse usuário tem, o ID do nome. E, mais uma vez, é no formato de objeto JSON e cada linha dessa vai trazer uma informação importante. Do mesma forma que o cabeçalho, o corpo também é só encodado em base 64 ou feito o encoding em base 64, que é basicamente traduzir esse objeto JSON em uma string com aquele formato que parece randômico de caracteres, letras e números. Uma coisa importante para a gente falar é que esse objeto JSON, cada linha dele é o que a gente chama de atributo. E aí a gente tem o nome e o valor do atributo. E existem 3 tipos de atributos que você pode encontrar dentro de um JSON Web Token. O primeiro tipo, que são os atributos reservados. Esses atributos vêm da especificação JWT e eles são relativamente mandatórios, né? Eles são obrigatórios em existirem. Por exemplo, a gente tem
o issuer, né? Quem foi que emitiu esse token. A gente tem o subject, que é quem é o assunto desse token. Por exemplo, se for o meu usuário, pode ser o ID do usuário. A gente tem também, por exemplo, quando esse token foi criado, que é a data da criação do token, e quando esse token vence. E um dos processos, né, um dos passos que se faz para verificar JSON Web Tokens é conferir se ele não venceu a validade. O segundo tipo de atributos que nós temos são os atributos públicos. Esses atributos, eles são padronizados, por uma certa maneira de se dizer, pela organização IANA. E essa organização, que é uma das organizações na internet, fez uma lista extensiva de atributos que podem ser usados que são comumente utilizados em sistemas web. A ideia do IANA em criar essa lista extensiva era facilitar a interoperabilidade, né, a comunicação entre os sistemas, então todo mundo falaria a mesma língua. E aí, por exemplo, tem algumas coisinhas que às vezes pegam o pessoal de surpresa, né? Então, em inglês a gente chama o primeiro nome da pessoa de first name, comumente. E o último nome da pessoa de last name. Mas se você estiver seguindo a padronização do IANA, você vai ter, ao invés de first name, você vai ter given name, e ao invés de last name, você vai ter family name, por exemplo. Tem outras informações, e a ideia de criar essa lista era justamente essa, de facilitar a comunicação, todo mundo falar a mesma língua. Então, se a gente tivesse o nome do usuário, por exemplo, o primeiro nome do usuário, todo mundo ia saber que o primeiro do usuário é o given name, se todas as APIs e sistemas seguissem essa padronização. Por fim, nós temos o último tipo de atributos, que são os atributos mais legais, porque nem sempre a gente vive de especificações e padronizações, não é mesmo? Então, a gente tem os atributos que são privados, ou seja, eles são particulares do seu sistema, do seu site, da sua aplicação, para eles funcionarem. E pode ser qualquer coisa mesmo, desde que ele sirva para fazer o seu sistema funcionar e que siga sendo um JSON, um objeto de JSON válido. Então, desde que você siga a padronização e o formato do JSON, você vai conseguir colocar qualquer informação que você quiser ali. Porém, é importante a gente lembrar que quanto mais informação você colocar, maior o token resultante, e a gente tem um espaço que tem uma delimitação que é a requisição web. Então, a gente tem uma delimitação de espaço ali, então é importante a gente tentar ser um pouco minimalista e manter apenas os dados relevantes, aqueles que vão ser realmente importantes para o funcionamento do seu sistema. Outra coisa importante é não colocar dados sensíveis do seu usuário ou da sua aplicação no corpo do JWT. Porque tanto o corpo quanto o cabeçalho, eles são apenas encodados, eles só são traduzidos em base 64. E qualquer pessoa com um navegador consegue encontrar um decodificador de base 64 no Google. Eu até te faço um desafio, depois dessa palestra, procura no Google como fazer o decode de base 64 e você vai ver que com um navegador é o que você precisa. Você consegue colocar uma string lá e reaver essas informações. Então é importante a gente ter cuidado com o tipo de conteúdo que a gente coloca no corpo do JWT. Agora, você já sabe que o cabeçalho são informações sobre o token, que o corpo são informações sobre o seu recurso, que eles são ambos em formato de JSON e que eles são encoded, né? São encodados em base 64. Vamos falar um pouquinho da assinatura, que é a parte que está faltando. E na minha opinião, a assinatura é a parte mais legal. Porque a assinatura, ela depende do cabeçalho e do corpo do token para ela existir. E ela serve como uma forma de validação de que essas informações dentro do cabeçalho e do corpo do token não foram alteradas no meio do caminho, ou seja, entre o token ser emitido e o token chegar no seu destino final. E aí, a assinatura, ela depende dessas informações do head do payload e passa por um algoritmo de encriptação, né, criptográfico, que vai precisar ou de uma chave ou de um segredo. E aí a gente tem a nossa assinatura, o nosso token assinado. Aqui o meu exemplo tem um segredo, né, bem fácil de ler, que que idealmente na sua aplicação em produção você não vai ter um token com um segredo tão fácil de ler. Você vai ter algo mais ou menos assim,
que é um token, um segredo que foi gerado randomicamente, né, com o objetivo de ser segredo, e você vai manter esse token em segredo. Você não vai fazer que nem eu tô fazendo aqui e compartilhando ele para o mundo ver. Mas isso aqui é só um exemplo, então pode ficar tranquilo ou tranquila com relação a isso aqui, que é só um exemplo para você entender como funciona a assinatura. E falando em algoritmos criptográficos para assinar o nosso token, ou algoritmos, né, de criptografia, a gente tem dois tipos de algoritmos. O primeiro tipo, que é o simétrico, que é o que a gente acabou de ver um exemplo, onde a gente tem algoritmos que precisam de um segredo tanto para validar quanto para assinar o nosso token. Então, querendo ou não, esse segredo vai ser compartilhado entre a parte que assina o token e a parte que verifica o token. E o segundo tipo de algoritmos que eu prefiro, que eu acho mais interessante, que são os algoritmos assimétricos. Ou seja, ele depende de um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. A chave privada serve para assinar o token, e você mantém ela em segredo só para você, se você tiver a sua chave privada. E a chave pública serve para outra parte verificar o token, e existe uma forma de compartilhar essa chave pública. E aí, porque a gente está falando de coisas, né, JSON Web, a gente tem um formato que é o JSON Web Key para chave, para poder compartilhar essa chave pública, que também tem uma RFC, que é parte do ROSE, que é a 7517, e se você nunca viu uma JSON Web Key, ela parece mais ou menos com isso. Essas chaves são linkadas criptograficamente. Então, existem fórmulas matemáticas que linkam uma chave pública e uma chave privada, e na hora que você geralmente gera o par junto, e existem todas as informações que você precisa para poder usar essas chaves dentro do JSON Web Key. A boa notícia é que você não vai ter que virar um especialista ou uma especialista em criptografia e criação de chaves, porque a maioria das linguagens de programação tem ferramentas para poder lidar com esse tipo de formato e as informações da chave. Então, você não precisa saber o que cada parte do algoritmo para a chave funciona aqui. Basta você saber que, por exemplo, se a empresa ou serviço que você estiver usando seguir o OpenID Connect, ela vai ter um endpoint que ela vai servir essa chave pública para você conseguir obter essa chave pública e fazer as suas verificações. Por exemplo, a Auth0, quando a gente cria a nossa conta e vai criar nossas aplicações, a gente consegue ter um endpoint que é sabido com base no nome da sua conta, para poder ter essas chaves e verificar que os tokens foram gerados pela Auth0 mesmo. E aí, vamos para a parte que eu acho mais legal, né? Vamos criar um JWT juntos, porque, não sei você, mas eu aprendo melhor quando eu vejo uma coisa sendo criada. Então, toda vez que eu estou estudando alguma coisa de programação, eu tento recriar aqueles passos para poder aprender mesmo. Não necessariamente que eu vou fazer isso em produção, mas o aprendizado é sempre válido porque você consegue entender melhor o funcionamento de uma determinada ferramenta. Então, e aqui eu coloquei os nomes em inglês, que é para poder você saber, se você estiver lendo uma documentação em inglês, como que o cabeçalho se chama. Então, em inglês, o cabeçalho é o header. Mais uma vez, ele traz informações sobre o token e a gente tem o objeto JSON. A gente passa esse objeto JSON para um encodador de base 64 e a gente obtém a string resultante do meu cabeçalho. Depois a gente pega as informações do meu recurso e aí a gente vai passar as informações do recurso para o corpo do meu token, que em inglês chama payload. E a gente pode notar que agora eu tenho um outro objeto JSON que tem muito mais linhas. Antes eu tinha 2 linhas sobre o token, agora eu tenho 6 linhas sobre o meu usuário. Que tem, por exemplo, o subject, que é o usuário, o ID do usuário, o primeiro nome, o último nome, o nome que a pessoa prefere ser chamada, quando esse token foi criado e quando esse token vai vencer. E aí eu também, mais uma vez, esse é um objeto de JSON válido e eu passo em base 64. E aí a gente tem o resultado do nosso token, do nosso corpo do token. Note o tamanho, a diferença de tamanho. Por isso que é muito importante ser minimalista aqui nas informações que a gente coloca do nosso token. Por fim, a gente pega a assinatura, que acho que é o nome mais parecido em inglês, que é o signature. A gente passa o header e o payload, né, o corpo e o cabeçalho, para o nosso algoritmo simétrico com o meu segredo. E aqui, de novo, mais uma vez, é um segredo de exemplo, que é fácil de adivinhar. Por favor, não usem esse tipo de segredo e mantenham seus segredos em segredo, né?
protejam seus segredos. E quando a gente tem o resultado disso, a gente tem a nossa assinatura para poder a gente conseguir fazer a validação do nosso token. E aí, se a gente juntar tudo, a gente tem o nosso JWT. E aí, para eu provar para vocês que eu estou falando a verdade, que isso é um JWT válido, eu vou copiar esse JWT aqui e vou usar uma das minhas ferramentas favoritas para fazer estudos e aprendizado. Então, a AltZero, a gente criou esse debugger online, né? A gente pode fazer o debug do nosso JWT aqui de teste e de estudo, que é o jwt.io. E aí basta eu descer aqui e eu vou conseguir ver o meu token de exemplo. Então aqui eu já tenho um token de exemplo. Eu vou apagar esse token e eu vou colocar o meu token novo. E aí eu consigo rever as informações do meu token aqui no meu cabeçalho, as informações que eu tinha no meu corpo do token. Eu consigo colocar o meu segredo ou ajustar o segredo e ver que o meu token teve a assinatura verificada, né? Ou seja, esse token é válido. E a assinatura condiz com o que a gente viu tanto no cabeçalho quanto no corpo do token. Então, essa é uma ótima dica se você estiver estudando JWTs ou testando o uso de JWTs nas suas aplicações. Fazer o uso do jwt.io para fazer o debug online mesmo. É rapidinho, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Basta ter acesso à internet. Uma outra vantagem desse site é que a gente consegue ter uma lista de bibliotecas que fazem o uso e interpretação de JWTs nas suas aplicações nas diversas linguagens. Então, se você clicar no botão para poder ver as bibliotecas, você vai conseguir escolher as bibliotecas na sua linguagem favorita e comparar uma a uma para saber quais habilidades e capacidades cada uma tem. Agora, você já aprendeu o que é o cabeçalho do token, o que é o corpo do token, né, o payload, o que é a assinatura do token, como eles funcionam, como a gente estrutura dados ali dentro. E aí você deve estar se perguntando, tá, por que eu deveria me importar com JWTs agora que eu sei como eles funcionam, né? Como a gente encontra JWTs? E aí existem dois casos muito comuns de se encontrar JWTs, que são como tokens de acesso ou access tokens. Geralmente, quando a gente está lidando com API protegidas, a gente usa tokens de acesso para poder conseguir acessar esses endpoints protegidos. Um caso que eu gosto de usar muito de exemplo é se você quiser usar dados, por exemplo, do Twitter e usar a API do Twitter, você precisa ter um token de acesso para fazer as requisições e obter esses dados de volta da API do Twitter, e você vai usar um token de acesso para isso. Note, isso não quer dizer que tokens de acesso sempre são JWTs, mas se a instituição que você está lidando, por exemplo, o Twitter, AltZero, o que for, estiver seguindo os últimos standards, as últimas padronizações e as últimas referências, existe uma RFC que saiu há mais de um ano atrás, né, que foi autorada pelo um colega de trabalho, o principal arquiteto da AltZero, o Vittorio Bertotti, e essa RFC, ela faz o delineamento de como usar JWTs como tokens de acesso. E a RFC 9068, ela é mais curtinha do que a RFC, que é a especificação do JWT, mas ela é muito útil para poder entender quais são, por exemplo, os atributos necessários de existirem dentro do token de acesso. Fica aí uma dica se você tiver curiosidade. O outro caso muito importante da gente usar JWTs, ou que sempre são JWTs, são os tokens de ID, ou ID tokens, ou ID tokens, se você estiver falando ou lendo documentação em inglês. E os tokens de ID são legais porque eles sempre são JWTs. Qual que é a vantagem de tokens de ID? Geralmente, quando você está fazendo, o seu usuário está fazendo login no seu site, ele permite que o seu front-end mostre algumas informações do usuário sem fazer uma nova requisição para o back-end. Como assim? Na hora que o seu usuário faz o login, ele é autorizado, ele tem a conta e tem acesso àquela página. O back-end devolve o token de ID, por exemplo, com a foto do usuário, o link para a foto do usuário, o nome do usuário, para ser mostrado no front-end. E aí isso ajuda porque vai dessobrecarregar, né, o seu sistema. Agora, já que a gente está falando de token, pode ser que você tenha ouvido falar de refresh tokens. E esse é um tipo particular de token que nunca é JWT. Geralmente eles são strings geradas com esse objetivo e são opacas. E refresh tokens
precisam de discussão só para eles, porque é um tema muito complexo. Então, quem sabe uma próxima palestra a gente fala sobre refresh tokens. E aí você deve estar falando, puxa, todas essas coisas são em relação à autorização e autenticação e a possibilidade de acessar ou não outras coisas. É importante ter mais segurança ao usar JWTs, né? E aí eu quero te deixar com 3 dicas de como ter um pouco mais de segurança. Então, vamos lá. Primeiro, você não vai guardar JWTs no local storage do seu navegador. Isso porque guardar JWTs no local storage te abre para um ataque conhecido como XSS, que é o Cross-Site Scripting. E aí a gente não quer que isso aconteça, né? Porque uma vez que JWTs estão no mundo, é muito difícil de reaver esses JWTs e revogar os acessos que JWTs têm. Existem formas, né, de fazer essas salvaguardas, mas o ideal é você não usar o local storage. Se você precisar usar JWTs, guardar eles em algum lugar para fazer verificação, o ideal é que você use a memória do navegador, porque aí quando o usuário fechar o navegador, ele vai conseguir, o navegador vai se livrar desse JWT e pessoas não vão conseguir reacessar isso. Outra dica, não verificar JWTs no front-end. E aí você deve estar pensando, mas se eu uso o ID token para mostrar a informação do usuário no front-end, isso não seria também uma parte de verificação? Quando eu falo não verificar JWTs no front-end, é não verificar tokens de acesso no front-end, porque tokens de acesso são destinados ao back-end, a APIs, então a gente não faz a verificação no front-end, para evitar de você ter que compartilhar e deixar exposto o seu segredo e suas chaves para fazer essa verificação. Então, a gente não verifica as tokens de acesso no front-end. A última dica é não colocar dados sensíveis no JWT. E aí, de novo, você pode se perguntar, puxa vida, mas o nome do usuário já não é um dado sensível? Até certo ponto mas quando eu falo não colocar dados sensíveis do JWT, é não colocar, por exemplo, informações de cartão de crédito do seu usuário no JWT. Porque, mais uma vez, o cabeçalho e o payload, né, o corpo do seu JWT, na verdade, ele é só encoded. Então, qualquer pessoa que sabe fazer o decode de um base64 vai conseguir reaver essa informação e a gente não quer que isso aconteça, né? Que o cartão do nosso usuário esteja disponível aí na internet. Então, não coloque de jeito nenhum dados sensíveis no JWT. Por fim, eu quero te deixar com um último pedaço de conhecimento, que é se você quiser aprender mais sobre casos de uso e como JWTs funcionam em sistemas da vida real, eu recomendo você ler o Manual JWT. Esse foi um e-book, ele é gratuito, ele foi criado pela AltZero para ajudar pessoas como eu e você, desenvolvedores, a entender melhor as vantagens e dificuldades de se usar JWT e como prevenir algumas coisas ao usar JWT para você ter mais segurança nos seus sistemas. Então, eu recomendo muito forte você ler o Manual JWT e a melhor coisa, está em português agora. A gente traduziu a versão em inglês para português e esse QR Code ou o link no final ali no cantinho do slide vai te levar para o Manual JWT em português e não deixa de conferir esse e-book porque é uma oportunidade única de aprender um pouquinho mais. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais sobre JWT comigo. Estou disponível para perguntas e respostas e se quiser conectar comigo no Twitter, mais uma vez, meu arroba é JessTemporal. E os meus slides, esses slides vão estar disponíveis para você nesse link aqui do slide, que é para poder você conseguir reaver todas essas referências que você precisar durante os seus estudos e o seu uso de JWT. Até logo! Olá pessoal, me chamo Henrique Eduardo Souza. Venho trazer para vocês um conteúdo muito bacana que fala se inteligência artificial está realmente disponível para todos? Sim ou não? É possível aplicar IA ao meu negócio sem sabermos nada de inteligência artificial? Ao final dessa palestra, eu espero que vocês tenham já o discernimento suficiente para entender se você teria ou não condições
de implementar inteligência artificial dentro do seu negócio. Legal? Então vou para a nossa agenda. Primeiro eu vou falar uma visão geral de inteligência artificial e machine learning, onde muita gente confunde inteligência artificial, machine learning, deep learning, não sabe diferenciar uma coisa da outra. Benefícios de se usar AI no code ou low code, como vocês acharem melhor. Como funciona um low code AI, um AutoML. Caramba, Henrique, quanta coisa diferente que eu nunca ouvi falar. Por isso que vocês estão aqui. Então a ideia é mostrar a diferença também entre um low code AI e um AutoML e perguntas ou projetos entregues que a gente tem aqui. Eu vou mostrar algumas demos que são projetos bem simplificados dentro do projeto que a gente já tem entregue com low code AI. Legal? Então vamos lá. Bora para a nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Vem comigo. Pessoal, visão geral sobre machine learning. Então, quando a gente fala sobre machine learning e inteligência artificial, sempre fica aquela incógnita, né, na cabeça de todo mundo. A ideia da inteligência artificial nada mais é do que, Henrique, você ter ali uma esfera um pouco maior do que o machine learning, porque o machine learning está englobado na inteligência artificial. Então, ele é uma disciplina da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma disciplina da ciência da computação, que nada mais, nada menos engloba a parte de aprendizado ou treinamento de algoritmos que resolvam algo do nosso lado do software. Então, um exemplo. Eu preciso treinar um algoritmo que atenda os meus clientes de uma forma que eles não fujam da empresa. Então, eu preciso entender qual é o motivo que leva os meus clientes a saírem da empresa, ou não serem mais meus clientes. Então, isso eu vou precisar do quê? Machine Learning. Porque eu vou precisar de um conjunto de dados que me mostrem a tendência dos clientes que eles têm a saírem da empresa por tais e tais motivos. E o que é o tal do Deep Learning? Deep Learning pode ser um sensor com uma câmera que fique analisando defeitos em peças que são fabricadas na sua linha de produção. Tudo isso através de redes neurais que você treinou para validar ali um determinado defeito ou determinado problema que você tenha na sua linha de produção. Outro exemplo com Deep Learning, eu tenho uma câmera que eu valido se o meu funcionário, para entrar naquela máquina, ele está portando os itens de EPIs necessários para entrar ali e fazer determinada manutenção, isso também seria dentro de Deep Learning, porque eu tenho uma visão computacional que identifica o capacete, luva, óculos, protetor auricular, tudo isso dentro do meu Deep Learning. Legal, pessoal? Eu espero que vocês já saibam diferenciar o que é uma coisa e o que é outra para o seu negócio, para não falar que é tudo inteligência artificial ou que é tudo machine learning. Legal? Então bora lá. E quais são os principais benefícios, Henrique, que essas soluções de inteligência artificial trazem para o meu negócio? Vou falar de alguns. Primeiro, quem aí já teve problemas com um time de cientistas de dados que não conseguiam entender o seu negócio? Eu tive muito. Então, até os caras entenderem o negócio foram alguns meses. Então, o que eu consegui fazer através do nosso no-code ou low-code com soluções de AI? Simplesmente, pessoal, a gente consegue implementar ali facilidades para o negócio, onde através de dados que o próprio negócio já conhece, ele consegue imputar valores e sair com resultados. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do mais simples possível. Eu tenho um parque muito próximo aqui da minha casa e todo final de semana o parque fica lotado quando está calor. E eu preciso descobrir quantas bicicletas eu preciso alugar naquele parque no final de semana de sol, que eu sei que domingo agora vai fazer muito sol, e eu preciso colocar um número de pessoas para atender essa quantidade de visitantes e o número de bicicletas que atendam todo mundo, para eu não ficar nem com muita bicicleta lá sobrando, nem com muita bicicleta faltando. Então, a minha ideia é que eu entregue um número para essa galera. O meu time de negócio, que cuida do meu negócio, que está lá toda semana fazendo entregando as bicicletas, eles sabem como isso funciona, mas eles não sabem fazer isso. Os cientistas de dados, eles não têm a menor ideia. Muitos nem sabem andar de bicicleta. Tô brincando, tá? Mas a ideia é que eles, entendendo a minha situação e entendendo, já tendo um mecanismo que faça um aproximado, o que o cientista de dados vai fazer? Vai pegar o resultado que esse no-code ou low-code já gerou e trabalhar em cima desse resultado para tentar dar um improve ou melhorar ele. Então, a ideia do no-code AI, simplesmente no seu negócio, ele junta o seu negócio com os cientistas de dados de uma forma muito mais rápida. E outro ponto, seus projetos eles nascem até 90% mais rápido. 90%?
Sim, 90%. Porque uma vez que eu não tenho todo um estudo de negócio por trás, que o meu negócio já conhece o que ele precisa fazer, já tem uma ferramenta que entrega para ele um número aproximado, não tão trabalhado quanto um cientista de dados vai fazer, já é uma boa parte da caminhada, pessoal. E um outro ponto, obviamente, como não posso falar, muito mais dinheiro você vai economizar nesse processo. Ah, mas ferramentas não são muito caras. Algumas, outras nem tanto. A grande maioria dos provedores de nuvem hoje te entregam ferramentas desse tipo, porém, você só vai pagar pelo tempo de treino, ou seja, o tempo que você roda a infraestrutura da Microsoft, da AWS, ou da Google, ou até mesmo da IBM, você estará pagando por esse tempo. Outras ferramentas, como o DataRobot, por exemplo, que é uma ferramenta onde você paga antecipado e você tem um pedaço de infraestrutura para você rodar o que você quiser, também são ferramentas de prateleira que você consegue usar e eu não preciso especificamente de cientistas de dados. Eu preciso de pessoas que entendam os dados que eles vão trabalhar, né? Não adianta você colocar uma ferramenta na mão de quem não sabe manusear, que não vai sair nada. Legal, pessoal. E o que é um low-code AI ou codeless AI, como eu já ouvi também aí por fora, né? Nada mais, nada menos do que uma ferramenta onde você traga inputs para ele e ele te entregue resultados. Então, toda a mecânica interna aqui do meio fica por conta ou do provedor de nuvem ou até mesmo do parceiro que você fechou que te entrega esses dados. Eu entro com o dado e ele me sai com um número. Então, eu entro com a ideia do meu dataset e ele me entrega um número. Então, qual que é a vantagem de utilizar isso? Que em muitos casos, um low-code AI, eu posso montar baseado em workflows. Então, por exemplo, no meio do meu fluxo de negócio, eu consigo colocar uma perninha que seja algo voltado à inteligência artificial, como eu vou mostrar para vocês. Um exemplo, tá? Eu recebo as faturas da minha empresa por e-mail. E eu tenho um departamento que recebe essa fatura, abre e lança lá no SAP. E aí, nenhum problema. O que eu posso fazer com Low Code AI? Ah, eu vou conectar na minha caixa de e-mail, alguém vai mandar a fatura, eu vou receber, vou abrir, vou ler se essa fatura está de acordo, vou passar por um algoritmo de machine learning que valida se for uma fatura de telefone, se ela está de acordo com o contrato, se não, já respondo ou mando um e-mail para alguém, não deixando essa fatura para pagar. E se está tudo ok, eu já lanço isso automaticamente no SAP com zero código. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria isso no final, tá? Então essa é uma ideia de um low-code AI. E por que isso é importante para as empresas? Porque como eu mesmo falei aqui, eu trago muita velocidade para o negócio, eu dou autonomia para o seu time de negócio para que ele consiga trabalhar de maneira mais autônoma fora da TI com processos de negócio que condizem somente a eles. Ah, Henrique, mas olhando no âmbito de TI isso é ruim, porque eu crio um Shadow IT e eu posso trazer problemas para minha TI. Sim, isso você cria com governança, não tem o que fazer. Mas você dando autonomia para o seu negócio, você consegue gerar resultados muito mais rápidos do que você deixar tudo na mão da TI. E a gente mesmo sabe, eu sou da TI, todo o processo entra numa burocracia muito grande. Uma vez que o projeto já chega quase pronto, é muito mais fácil de se fazer funcionar. Tranquilo? E o porquê que isso também é importante para as empresas, né? Porque hoje, galera, 83% das reuniões estratégicas que eu passo por comitês de início de ano, eu vejo que inteligência artificial está em todas. Então, quase todas as empresas têm algum processo que eles pretendem colocar inteligência artificial ou machine learning ou deep learning para resolver algum dos seus problemas. Mas eu tenho uma outra contrapartida. 74% dos meus profissionais hoje de mercado, eu tenho um déficit de 74% de profissionais do mercado para atender essa demanda. É um problema. Então, o Low Code AI ele traz também um acelerador para você, porque até você encontrar um profissional que se encaixe na sua empresa, pode demorar semanas. Então, hoje a gente está trabalhando na formação de mais pessoas. Algumas faculdades já têm curso de cientistas de dados, especificamente para esse curso de inteligência artificial, que estão entregando mais profissionais no mercado, mas ainda não é o necessário. E o grande ponto é que a maioria dessas pessoas que se formam, que já são poucas, vão para instituições financeiras e ao redor do mundo.
E é um ponto que eu sempre levanto atenção aqui, nesse slide, é quando a gente fala de cientistas de dados, ciência de dados, pessoal, ela é uma ciência. Então, ela demanda tempo de estudo. Então, quando eu for criar um planejamento para um time de projeto de cientistas de dados, eu jamais alocaria esse time 7, 8 horas por dia. Eu tenho que alocar ele metade do tempo, porque metade do tempo ele precisa descobrir coisas novas que melhorem o meu negócio, o que ele conhece do meu negócio. Então, isso é extremamente importante, porque cada milésimo que ele consegue aumentar na acurácia do seu algoritmo é dinheiro que você vai ganhar. Então, diferente de uma disciplina de software que eu preciso entregar cada vez mais, aqui quanto mais assertivo é o que eu entregue, é melhor, ok? Então vamos lá, como funciona, Henrique, esse low code, né? Porque o low code, pessoal, ele não é exclusivo para inteligência artificial. Vocês já devem ter escutado falar de várias ferramentas de low code. E como essas ferramentas funcionam, Henrique? Elas basicamente rodam através de disparo de eventos e cada uma das ações é uma sequência desses eventos. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Um deles, alguém colocou uma fatura no Storage ou no Google Drive ou até mesmo no OneDrive, conecto nesses caras e faço um OCR para ver o texto que está escrito ali. Ou descrever uma imagem, por exemplo. Eu não quero que ninguém coloque fotos no meu Drive que sejam impróprias. Eu posso rodar aqui toda foto que colocar no Drive da empresa, vai rodar e se a foto for imprópria eu excluo. Então, se tiver algum conteúdo impróprio, como nudez, eu excluo. Então, isso eu já consigo fazer de forma rápida todas as caixinhas aqui. E o que são os eventos? São esses caras aqui, ó. Você está vendo que quando um blob for adicionado ou modificado, quando uma mensagem HTTP for enviada, então nesse segundo caso, essa segunda setinha amarela que eu coloquei ali embaixo, o que eu estou fazendo, né? Eu estou recebendo uma mensagem HTTP, estou fazendo uma leitura OCR, pode ser qualquer coisa ali, uma fatura, ou até mesmo um crachá. Salvo esse dado que eu li dessa fatura em um banco de dados e depois eu envio uma aprovação por e-mail. Posso usar esse fluxo aí, por exemplo. Olha, eu vou mandar uma fatura para você de cobrança. Ó, beleza. Vou analisar, vou verificar se o conteúdo dessa fatura está de acordo com o nosso contrato. Com o nosso contrato está de acordo, sim. Eu mando para a aprovação do financeiro já pagar a sua fatura. Tudo automatizado. Alguém do financeiro deu um ok, esse fluxo continua, faz a aprovação e já coloca na fila de pagamento. Isso é low code, pessoal. E esses caracteres que você está vendo ali de OCR são os pontinhos de AI que eu coloquei no meio do nosso low code. Tranquilo? Então a ideia do low code AI é basicamente isso. E o low code também. Como funciona o tal do AutoML? O AutoML já é um pouquinho mais complexo. Você está vendo que o usuário colocou dados ali de input, né? Então o usuário imputou dados que fazem ao nosso negócio de bicicleta, pensando ali, coloquei as últimas planilhas que eu tenho ali de aluguel de bikes. Eu tenho lá os últimos 12 meses de planilha de aluguel de bikes. Legal. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma métrica. Qual que é a minha métrica? Cara, vai ter... De novo, eu quero saber o aluguel de quantidade total que eu vou alugar. Legal. Baseado em quê? Tempo, época do ano, se é mês de pagamento, se não é, se está sol, se não está temperatura, umidade. Então, uma série de valores eu consigo trabalhar em cima desses caras e jogar esses dados para frente. O meu AutoML, o que ele faz? Ele, baseado nos algoritmos de mercado, ele sai fazendo uma espécie de mata-mata, onde ele compara custo, ele compara um percentual de erro que eu posso deixar ali, o mínimo e o máximo, e o quanto eu quero de precisão desse cara. Quanto maior a minha acurácia ou minha precisão, o que vai acontecer? Mais tempo vai demorar esse treino. Então, é aqui que eu pago o AutoML, nesse momento do treino do meu Machine Learning. Então, beleza, ele fez o treino e te devolveu um resultado. Nesse resultado, ele te devolveu uma pontuação. E essa pontuação é o meu score baseado em quê? Em todas as minhas métricas que eu passei, o que me devolveu menor custo e o melhor resultado baseado no meu erro, que eu determinei ali um parâmetro de erro, e próximo dos meus resultados que eu já tinha antigamente, né? Então, por exemplo, eu já sei que num domingo de sol, no dia 5, eu alugo 1000 bikes.
Porque eu tenho já os meus 12 meses que foram assim, né? Então, basicamente, ele me entregou aqueles dados. E o mais legal do AutoML é que, além disso, eu consigo ainda hospedar esse cara e transformar esse modelo em uma API. Então, qualquer outro sistema, sem saber o que se passa, manda um conjunto de dados e ele te fala, olha, se você quiser alugar bicicletas naquele parque, no domingo você vai precisar de pelo menos 500 bicicletas. E aí você vai conseguindo entregar dados e volumes muito mais rápido. Então, lembra-se lá atrás que a gente comentou de 90% do tempo, eu já entrego todo o seu modelo, todo o seu machine learning em algumas, não vou dizer horas, né? Porque só o treino demora às vezes 2, 3 dias de treinamento para te entregar o melhor resultado. Obviamente, se eu colocar parâmetros muito baixinhos, o treino é bem rápido. E determinar um treino pequeno, mas outro ponto, a contrapartida disso é o resultado do seu treino vai ser muito ruim. Então, galera, simplesmente a ideia do AutoML é que você entre com dados e ele te entregue resultados comparativos e assim eu implemente o melhor deles para o meu negócio. Legal? E como é que tá esse negócio de AutoML low code no Brasil? Eu peguei tendências aqui no Brasil e comparei. Então, o que eu tenho de no code ML? O que é no code ML, Henrique? Boa coisa que o Google colocou aqui para nós. No code ML eu só entrego os dados e ele tem uma série de algoritmos de mercado já utilizados no mundo inteiro. Eles me entregam. O que você quer fazer com esses dados? Ah, eu quero fazer um processo de retenção, quero ver a quantidade de aluguel, quero ver preço médio. Ele já tem todos esses caras. Eu só jogo o dado e ele me fala, ó, as melhores variáveis são essas. Então, no Code ML é algo bem interessante também. Para quando você tem um time que não sabe absolutamente e nem sabe do seu negócio, você vai acreditar que o problema pode ser até o que vocês pensam. Como assim, Henrique? Eu vou dar um exemplo, tá? Essas empresas que têm abertura de cancela, que você coloca uma tag dentro do carro, eles acreditavam, o time de negócio, tá? Acreditava que o problema da retenção do cliente, do churn, era o que, Henrique? Era a falha. Então, quando o cliente falhava e ficava parado lá na cancela, ele cancelava. Não era isso. Então, rodando um no-code ML, a gente identificou que o maior problema que eu tinha era a cobrança. Então, quando o cara não era cobrado, ou quando ele era cobrado de forma indevida, era onde ele saía, porque gerava desconfiança. O cara ter o serviço que não funcionou no dia, tudo bem. Não era o menor nível de cancelamento, era esse problema. Então, às vezes, o seu negócio tem uma impressão que o no-code ML corrige para você, que os cientistas de dados também corrigiria, baseado no AutoML, e o machine learning tradicional hoje em dia, aqui no Brasil, ele está um pouquinho à frente do que a gente tem aqui no AutoML. Por quê, Henrique? Porque quem mais usa hoje machine learning no Brasil são empresas financeiras. Então, esses caras estão formando os melhores, ou formando, ou tendo ali muita gente que trabalha com machine learning. Por isso esse número está elevado. Senão, a gente teria um número bem menor. Então, hoje, boa parte das empresas de produto, elas têm um time bem pequeno de TI. Obviamente, acaba sobrando para o negócio essa parte do AutoML. Então, também é um compositor aqui no Brasil. Outro ponto importante aqui é o AutoML no mundo. Se eu for olhar ali, já tem no Code ML aparecendo nas trends, né? A parte de Machine Learning com mais gente formada no mundo, porque mundialmente eu tenho boas faculdades ao redor do mundo que também trabalham com esse tema de Machine Learning, mas eu também tenho um AutoML muito forte. Então é uma tendência para todos os negócios, né? Que eu trabalhe com as duas partes, que eu coloque também AutoML e defenda também o meu Machine Learning. Por quê? Eu traciono os projetos com AutoML e deixo eles melhores, dou superpoderes a eles com Machine Learning tradicional. E o No-Code ML ele me traz ali para estudos. Eu gosto bastante do No-Code ML para dar uma primeira visão para um time de negócio que não conhece nada de Machine Learning. Mas se eu já tenho alguma expertise com dados, já tenho alguma expertise com Machine Learning, em alguma pessoa do time, eu trago um AutoML para mostrar a eficiência disso para o meu time de negócio. Tranquilo? E eu tenho algumas diferenças básicas entre AutoML e Low Code AI. O meu AutoML, pessoal, como eu já deixei bem claro, ele é muito eficiente
para o seu time de cientistas de dados ou para pessoas que conheçam os dados. Porque se eu colocar qualquer pessoa olhando para um AutoML, a tendência é que não saia nada. Já o Low Code AI, ele serve para todos os outros tipos de nossos, tanto desenvolvedores quanto usuários de negócio. E aí eu entro nesse patamar aqui, ó, No Code ML, onde eu trabalho com No Code ML, eu consigo colocar tanto o desenvolvedor tradicional quanto o nosso usuário final, né? Que aí fica muito claro o que ele vai entregar e aí fica mais fácil de tracionar isso para um cientista de dados. Outro ponto legal foram alguns projetos. Então eu vou colocar aqui uma automação de pagamento que eu vou mostrar para vocês. Peguei uma fatura da internet, tá, para trabalhar com isso. Então, faça um web scraping, que vai lá no site da Enel ou do fornecedor de gás ou de energia que você tem. Baixa essa fatura. Salvo isso dentro de um storage account ou dentro de um armazenamento de S3, por exemplo, que dispara um gatilho para mim. Esse gatilho, nesse mesmo low code, ele vai bater no Form Recognizer, que é um serviço cognitivo. Salvo isso num JSON, a saída desse cara dentro de um Cosmos DB, que dispara uma outra trigger para uma function app que recebe esse cara e salva no SAP a fatura para pagamento. Lógico, tem alguns processos de validação aí no meio que são bem interessantes, mas funciona muito bem. E hoje a gente já está atendendo 100% do fluxo automatizado. E eu não estou falando do Brasil, estou falando de outros países, que as faturas muitas vezes são até mais complexas e muito mais mal formatadas que as nossas. E o negócio funcionou muito bem. Então a minha ideia é mostrar essa demo para vocês e a gente encerrar por aqui também com essa demonstração. Legal? E para encerrar, muito obrigado. Mas antes, ou melhor, vou colocar as demos agora para a gente visualizar. Legal? Bom demais, pessoal. Então a ideia aqui é criar um aplicativo lógico onde eu consiga diagnosticar que é uma fatura, ou seja, eu tenho aqui, eu já coloquei aqui um storage account para evitar o tempo de criação, né? Já subi aqui uma fatura para gente. E uma fatura da NET, que eu peguei na internet, tá, pessoal? Não sei como eles tratam isso, questão de LGPD. Tá aqui, ó, o valor tá R$ 65,32 de Netphone. Total do NetVirtual tá aqui. O total do Netphone. Total da fatura. Então, por exemplo, eu tinha que procurar isso dentro da fatura, né? Porque isso vai virar um JSON e no final das contas a gente teria que tratar esse valor. Mas vamos lá, vamos tratar de alguma forma individualmente aqui alguns casos, legal? Então, o meu container já está aqui, ou seja, o meu storage account. Eu só vou apenas criar aqui o Logic App, que é o nosso low code. Então, aqui, create um Logic App. Chama esse cara aqui de app, fatura, congresso. Deixa ele consumo, ou seja, eu pago só pelo uso. Pago por conector que eu estou usando e por execução também. Isso é bem legal. Consegue ter um custo bem assertivo, aproximado, sabendo a quantidade de faturas ou de contas que você trabalha ali por mês, né? Então, isso é bem legal. Ajuda bastante nossa vida. Ele criar aqui, legal, criado. Bora para ele aqui. Esse cara, eu acho bacana que é quando algo caiu lá no meu storage. Então, beleza, vamos dar aqui um blank. Hoje, exclusivamente, está com alguns probleminhas ali em alguns conectores. Vou colocar ele aqui, ó. Quando um blob for adicionado e modificado, ou modificado, né? Vou aceitar esse cara aqui. Já está conectado com o meu blob. Então, já fiz essa conexão anteriormente. Quando cair alguma coisa em faturas, quero uma por vez para eu processar. Então, eu defino um tempo. Se você quiser definir uma vez por dia, 2 vezes ao dia, você que define aqui a periodicidade que você quer. Como eu quero algo rápido, eu vou colocar algo de 15 segundos. Legal. Então, o próximo serviço que eu vou usar é o analisar invoices.
que aqui é o Form Recognizer. Analisar o que? Eu posso pegar cartão, aqueles cartões de visita, posso trabalhar com um form meu customizado, que é um RG, uma habilitação, passar a analisar um layout ou analisar uma invoice. É uma cobrança, um pagamento. E aqui eu vou colocar exatamente qual que é o path, né? Como o path desse cara eu sei como ele vem um pouquinho diferente trabalhado, né? Então a gente precisa fazer um concat. Tem aqui uma expressão, né? Então toda a parte de expressão, olha que coisa difícil, pessoal. Faz aqui um concat onde você vai trabalhar com o path da trigger, né? Do gatilho, e o endereço onde está o seu storage. Simples assim. Feito isso, tá aqui. Só garantir que a minha trigger tá beleza. Volta aqui. Eu quero o path dessa trigger. Volta aqui, ó. Valida se o path tá ok. Aí, bonitinho. Tem o update, tá aqui. Legal. Feito isso, galera, eu quero mandar um e-mail. Eu quero mandar um e-mail para mim mesmo. Que é send e-mail. Com os dados da fatura que eu tenho que pagar. Então, vou mandar um e-mail aqui. Com alguns dados da fatura. Então, por exemplo, vou mandar para o meu e-mail pessoal. Legal. E qual que é o assunto? Fatura. Quem que é o provedor? O provedor é o vendor, né? Vamos pegar aqui o vendor. Vendor name. Vendor name. Vendor name field. Se eu jogar o vendor name field, ele vai fazer aqui um for each, galera. Por que, Henrique? Porque ele traz aqui um JSON, galera. Então, vou pegar aqui o vendor name. Agora eu consigo pegar o vendor name texto. Vamos apagar aqui o meu for each. Vou jogar o for each como document results. Legal. Agora sim, consigo pegar o vendor name. Vendor name field. Quero pagar aqui, fatura tal. E eu vou colocar aqui o seu fatura net. Vamos pôr aqui de novo, que é a fatura da net, né? Vou pegar aqui o seu vendor name. Net phone. Não sei se é o net phone ou net virtual, mas vamos ver aqui o total. Total da invoice. Total com taxas. Total com taxas. Vamos jogar esse aqui. Tudo bem. Jogo ele aqui com prioridade alta. E tá tudo certo. Legal. Salvo. Salvei. E vou movimentar o arquivo para o storage. Vamos voltar aqui na home. Entra aqui no storage. Abro o container. De faturas. Já tem uma aqui, ó. Vou remover. E vou fazer ela de novo. Fatura da net. Update. Legal, ela caiu aqui. Vamos olhar o nosso app fatura. Ele tem um histórico de execuções aqui, ó. Está executando. E aqui eu consigo acompanhar o fluxo de execução desse cara. Na sequência eu já abro o meu e-mail aqui. Para ver se eu já recebi isso certinho. Vamos lá, está aqui ainda executando. Dá um refresh aqui, ó. Oi. Só não vieram os dados que eu esperava aqui, ó. Veio tudo vazio. E aí eu consigo olhar o JSON para ver o que eu fiz de errado, né? Já vai corrigir aqui, ó. Então, o que eu tenho? Read results, page results, document results. Então, olhando aqui a fatura, se eu olhar o e-mail aqui, ó, veio o quê? Fatura da net, mas ele não conseguiu pegar o valor do netphone. Tudo bem, vamos olhar por quê. Customer address, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte.
Customer Address, tá beleza. Customer Recipient, Customer ID, Customer Name, Invoice Date, Invoice ID, Invoice Total. 65,44. Ele trouxe isso aqui, ó. Vamos procurar por esse valor? 135,40. Ó, 135. Ele não achou esse valor total da fatura. Ele achou os 65. Não tem problema. Eu teria que fazer as duas somas aqui, 65,44, para chegar no valor, ó. Tá no invoice total. Então, dentro do meu serviço aqui, eu teria que fazer algumas adaptações e corrigi-lo. Não tem problema algum. A gente volta aqui e pega de novo o campo. Invoice total aqui, ó. Invoice total, field contexto. Aqui ele traz o número. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou salvar de novo. Volto aqui no nosso... Vê se que está salvo, tá ok. Volto no storage. Container. Faturas. Vou jogar por cima, tá? Posso vir aqui, pegar por cima. Override e beleza. Sobrescreveu. Volto aqui no nossa aplicação. Visualiza. O que ele startou já. No start você dá uma roubadinha aqui, dá uma acelerada. Agora rodou. Vamos ver? Tá analisando aqui. Demora alguns segundos, ó. Demorou 14 segundos, ele já foi. Ele tem todo o fluxo de envio de e-mail agora, também é rapidinho. Ele enviar o e-mail aqui, dá um refresh, vamos ver. Chegou. Agora sim, né? Chegou o 6544, mas sem divisão de vírgula, nada disso. Mas galera, vocês viram que simples, eu fiz um fluxo rápido, só para ele descrever o que já estava na fatura. Se eu quisesse trazer mais coisas aqui, trabalhar esse JSON, ele traria isso. Ele gera um texto aqui gigantesco, ó. Então, se eu não trabalhar só o conteúdo lido, eu consigo pegar a fatura e treinar isso, né? Então, dá para treinar essa fatura e trazer mais detalhes, ó. Tem ligações locais, eu consigo até fazer cada ligação para saber quanto foi para cada número que ele ligou. Então, tudo isso você conseguiria trabalhar, mas obviamente que daria bastante trabalho de mapear toda essa fatura aqui. Então, tudo isso eu conseguiria pegar, todos os números e tal. Então, todos esses pontos aqui a gente consegue trabalhar com esse cara. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito mais rápido do que você construir algo do zero, né? Outro cara que eu montei aqui para vocês também foi fazer um OCR, né? Esse daqui eu já fiz alguns testes, inclusive. E o que esse cara faz? Eu mando uma requisição com uma foto, onde está o URL de qualquer foto. Ele faz um OCR e mandaria para mim um e-mail com o texto da OCR com a imagem. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem que bacana? Eu peguei primeiro aqui de uma imagem que está aqui dentro de um blob, onde eu tenho, e eu vou mandar para esse cara. Recebeu. Aqui ele gera uma URL para você, tá, pessoal? Recebeu, deve ter processado já. Já processou. E eu já vou olhar aqui no meu e-mail. Vamos lá. Tá aqui o e-mail. Ó, Microsoft Certified AI Fundamentos curso completo com certificado. Se você clicar aqui, provavelmente faltou o ponto, ficou com espaço, né? PNG. Deve ter ficado com espaço aqui, ó. Olha que coisa. Eu teria que ter o endereço certinho aqui, ó. Curso meu. Quem quiser, YouTube de graça. Tá lá. Eu vou pegar algum outro cara na internet aqui como um bilhete. Olha que legal. Vou pegar um bilhete qualquer aqui, ó. Então, pegando um bilhete do primeiro ano, copiar o endereço da imagem. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Endereço bonitinho da imagem, do bilhete.
Vamos voltar aqui no Postman, só vou colocar aqui no meu corpo da mensagem a URL. Aceitou. Volto aqui no meu e-mail, ó, processou, já chegou. Mamãe, saí com a minha tia Fernanda para visitar a vovó que está de aniversário hoje. Volto na hora do almoço. Abraços, Tina. De clicar aqui, mamãe, saí com a minha tia Fernanda para visitar a vovó que estará de aniversário hoje. Volto na hora do almoço. Lindo demais, né? Então, esses exemplos, pessoal, são todos que a ideia da inteligência artificial pode facilitar na empresa de vocês e o quanto isso traria de ganho no dia a dia. Legal? Forte abraço, obrigado, espero que vocês tenham gostado e bom evento a todos. E aí, tudo bem? Eu sou o Jorge Maia e seja muito bem-vindo à nossa sessão. Nós vamos hoje tratar sobre o tema IoT, gêmeos digitais e metaverso. Existem separadamente, existem isoladamente esses termos, né? Então esse é um ponto muito legal atualmente da gente trazer para a pauta da discussão, porque são tecnologias, são ideias, né, que foram colocadas ao mercado, são ideias que às vezes são tratadas de forma isolada, mas que às vezes tem muito overlap, né? Muita coisa que está aí, uma sobrepondo a outra, ou às vezes uma interdependência muito forte. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu estou no mercado há mais ou menos 25 anos, um pouco mais de 25 anos, né? Sou cientista da computação. Recentemente terminei meu mestrado em sistemas mecatrônicos, estou terminando agora um doutorado. Meu foco sempre tem sido, né, nos últimos anos, internet das coisas, projetos de inovação, mover empresas aí para um ambiente mais competitivo com a utilização de nuvem, de inteligência artificial, geralmente chão de fábrica, prédios inteligentes, agricultura, né? Então é um pouco do que eu tenho lidado aí nos últimos anos. Fundei a Crazy Tech Labs em 2014, uma empresa que hoje presta serviço não só Brasil, como exterior também. Foco em IoT, foco em gêmeos digitais, né? Nessa parte toda de digitalização, né? Como a gente chama. Sou premiado pela Microsoft como um profissional de alto valor aí, com foco em IoT e nuvem. Tá? Aqui nesse slide tem alguns dos meus contatos no LinkedIn, no Twitter, né? O Instagram, tem bastante conteúdo aí, eu gosto muito de disseminar conteúdo nas redes, então será um prazer muito grande ter você aí nas minhas redes, voltando aí para que a gente discuta um pouco mais sobre esses temas que eu vou apresentar aqui, ou outros aí que eu também esteja lidando. Bom, vamos começar então falando sobre a internet das coisas, né? A internet das coisas é algo que surge em 1999, então não é relativamente novo, né? Quando a gente fala nesse nosso mundo atual, parece ser uma coisa antiga, né? Porque a gente está vivendo um crescimento tecnológico ano a ano muito forte, mas a gente está falando de algo aí de seus 20 e poucos anos de idade, né? Então, ou seja, é algo que veio, que muita gente chama de uma coisa totalmente nova, mas se a gente for para o detalhe da internet das coisas, né, que é o ter coisas conectadas, eu estou falando de algo que já existia antes, no que era conhecido dentro da engenharia como M2M, ou Machine to Machine, a comunicação entre máquinas, né? Então, aqui, por exemplo, nesse quadrinho, a gente tem uma ideia muito forte do que é visto sobre a IoT, né?
A ideia de que eu tenho algo extremamente tecnológico, com vários pontos, várias ideias, tudo junto, né? É aquela. Muita gente leva o IoT para os conceitos do mundo maker, por exemplo. Então, eu vou comprar aqui uma plaquinha, vou fazer alguma coisa, estou fazendo IoT. Não, não tá. IoT, na verdade, é conectividade, né? É você ter esse ponto de levar ali a informação de uma ponta para outra, de receber comandos, de receber informações, né? Então, tem muito ainda, muita fala turva, né? Quando a gente fala de internet das coisas. Mas o que a gente precisa, né, entender na essência aí? Primeiro, que a internet das coisas não é somente o hardware, não é somente você pegar uma placa, pegar um microcontrolador, pegar um sensor, né, e fazer uma leitura ali. A IoT vai muito além, né? Agora veja, uma coisa que é extremamente importante é que você tem um dispositivo, mas não necessariamente a gente precisa criá-lo. O dispositivo ele já pode estar no ambiente. Por exemplo, né, um chão de fábrica. Eu já tenho ali dispositivos ligados às linhas de produção. Eles já têm uma forma de conectividade. Por que não eu fazer somente a aquisição daquele dado? Por que não eu fazer somente a comunicação com ele e levar informação para ele? Então tem que se ter um pouco dessa ideia, né? Um outro contraponto é que a IoT não é somente software, né? Então temos que tomar um certo cuidado quando a gente simplifica as coisas, né? É aquela ideia do óbvio, né? Não, isso aí é muito simples, isso aí é muito fácil, isso aí é muito tranquilo. Cuidado com essa ideia, porque às vezes essa ideia leva a gente pensar o seguinte: não, então é só eu programar um dispositivo, é só eu criar um pedaço de software ali que eu possa escrever em qualquer linguagem e embarcar aquilo em algum dispositivo, e eu estou fazendo. Não está errado na totalidade esse pensamento, mas esse pensamento simplifica demais o que é um pouco complexo. Por exemplo, a questão de software embarcada, ela é muitas vezes mais complexa do que muitos imaginam, porque eu tenho particularidades do hardware, eu tenho restrições dentro desse hardware, eu tenho modelos arquiteturais, né, de funcionamento. Então, tem detalhes a serem vistos, temos que tomar cuidado com isso, né? Não adianta a gente simplificar para tentar colocar o projeto para andar, porque esse projeto pode até andar por causa dessa simplificação inicial, mas ele vai ter uma perda financeira muito grande quando for ter que colocar em produção, por exemplo, né? A gente vai ter, aí vai se descobrir que o negócio era um pouco mais complicado, que precisa de mais tempo, e às vezes já foi prometido alguma coisa, né, com um tempo menor, e aí entra toda uma seara que leva a uma espiral da morte aí desse projeto, né? Outro ponto que eu acho muito bacana a gente falar sobre a IoT é que existem várias arquiteturas, né, vários modelos de você fazer a implementação. Tem um modelo onde você pega o dado e leva ele direto para a nuvem, trata ele na nuvem, tá? Que é o modelo mais simples, digamos assim, onde permite que os dispositivos sejam mais... eu não gosto muito do termo burro, né, para isso, mas é o cotidiano utilizado, né? Então permite que a gente tenha os dumb devices, né, os devices mais com menos inteligência aí na ponta, que fazem somente a coleta dos dados e que enviam somente esses dados. Geralmente devices mais antigos, né, são dessa forma. Posso generalizar e dizer que eu posso tratar tudo na nuvem? Poder você pode, mas depende muito da sua vertical. Então tem coisas que eu preciso processar na ponta, que eu preciso levar para a ponta, né, e fazer esse processamento. Então, não adianta a gente pensar em tratar tudo de uma forma única em internet das coisas. Eu gosto muito da ideia de que cada projeto tem que ser planejado muito bem no começo. E não é só o planejamento padrão ali que todo projeto tem, mas eu falo também de planejar o como nós utilizaremos as formas de aplicação, né? Então
que eu vou ter aqui? Eu vou colocar mais inteligência na ponta, eu vou ter que processar na ponta. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui, né? Digamos que a gente tenha uma contagem de alguma coisa na ponta usando câmeras. Então eu vou ter um vídeo, um streaming de vídeo passando ali, e eu vou ter que, de alguma forma, usar um algoritmo de visão computacional para detectar padrões e, a partir daqueles padrões, eu fazer uma contagem, ou fazer uma identificação, ou fazer um controle de qualidade, alguma coisa desse tipo. Não me faz muito sentido eu trafegar esse streaming para a nuvem. Ele é caro, eu tenho problemas possíveis já, né, de interrupção de conexão, é um deles, né? Então, assim, por que eu vou fazer isso se eu não vou se eu posso tratar isso na ponta, né? Coisas em que eu tenha a necessidade de tempo próximo de real. Eu tenho que alarmar alguma coisa se acontecer alguma coisa. Não faz sentido isso ir para a nuvem e voltar, porque eu tenho uma latência, né, dessa ida e volta. Então, são coisas aí para a gente pensar. Existem modelos diferentes. Aqui a gente endereça diretamente para o Edge Computing, né? Então, quando a gente pensa numa solução de internet das coisas, a gente está falando tanto do mundo do hardware, quanto do mundo antigo, quanto do mundo real, tudo junto com tecnologia aplicada. Então eu tenho que aplicar tudo que eu tenho de possibilidade. Então aqui eu estou falando de algoritmos de inteligência artificial para que eu faça uma predição. Aqui eu estou falando de análise de uma série temporal para detectar uma anomalia, né? Trazendo para o caso dessa imagem, por exemplo, eu poderia detectar se eu tenho uma falha elétrica ali ou se eu estou tendo um consumo anormal. Eu poderia detectar se o local de atracamento desse trator, né, tá correto. Eu poderia detectar o peso desse trator e saber o que eu tenho de carga ali, já fazer inferir para onde eu deveria mandar esse mosto de uva, né, que vai sair desse caminhão. Então são coisas que a gente vai ter que ter. Veja, são coisas que às vezes são tratadas no campo, on the field, on the edge, na ponta. São coisas que às vezes são tratadas na nuvem. Não faz sentido a gente extrapolar, explodir esses conceitos e dizer, não, eu vou fazer de um jeito único aqui para ter o meu produto, para fazer isso, para fazer aquilo. Até pode funcionar, mas seu custo vai ser maior, né? Não sei se vale a pena. Tá? Falando de Edge Computing, a ideia de Edge Computing, né, ela vem muito próxima ao conceito de você estar com a necessidade de processamento na ponta. Você tem que ter essa necessidade. Muita gente tem utilizado o Edge Computing por ser mais fácil, às vezes, de desenvolver. Poxa, por que é mais fácil de desenvolver? Porque quando eu falo de Edge Computing, falando de Microsoft, por exemplo, né, o Azure IoT Edge, que é hoje quem dá vida ao Edge Computing, né, ele funciona baseado no modelo de containers. Então eu acabo desenvolvendo um software, modelo containerizado, posso utilizar uma linguagem de alto nível, me conecto via Ethernet ou via algum outro protocolo também, né, mais alto nível, tá? Então ele se torna mais fácil. Vale a pena eu só usar isso então, se eu não quero entrar na linguagem C dentro de um microcontrolador e tudo mais? Vale, mas às vezes a linguagem C dentro de um microcontrolador tem um timing muito melhor. Se eu for aquisitar um dado que tenha necessidade de milésimos de segundo, vamos dizer, por exemplo, que eu processe alguns milhões de variáveis ali na ponta para dar... Às vezes o Edge Computing pode não ser a sua solução. Então é um pensamento, né? É uma forma de você fazer. E por que não combinar os dois? Por que não a gente ter o dispositivo mais simples? Por que não a gente ter um dispositivo de Edge Computing? Por que não a gente ter na mesma planta um dispositivo que manda para a nuvem, um dispositivo que processa local? Porque o Edge Computing vai acabar mandando isso aí para a nuvem também, né? Claro que eu tenho várias outras vantagens nisso aí, tá? Vou trazer um caso rápido aqui, né? Sobre melhoria de processo, só para a gente exemplificar, né? Esse é um caso da Itaminas, é um caso nosso aqui, tá? Aonde, veja, eu tenho a parte de hardware,
eu tenho uma parte de identificação desse veículo que está aí na tela, usando várias tecnologias. Então eu tenho RFID aqui, por exemplo, fazendo a identificação do caminhão, semelhante ao que você deve utilizar no seu carro para fazer pagamento de pedágio ou entrada de estacionamento, de shopping, né? Então hoje isso já está bem disseminado no Brasil. A gente usa a mesma tecnologia aqui para fazer a identificação desse caminhão. Eu detecto esse caminhão dentro de uma balança em cima, né, dessa plataforma de pesagem que vocês estão vendo aí, que você está vendo aí na foto, tá? E eu tenho toda uma ação em cima disso, edge computing. Ou seja, eu detecto, eu peso, eu libero esse caminhão no semáforo que você está vendo aí na imagem também, trafego essas informações para a nuvem, tenho acesso a todas essas informações na nuvem, mas eu também tenho acesso a todas essas informações na ponta. Então, se eu tiver uma interrupção de transmissão de internet, eu consigo ter essas informações na ponta para que a minha operação não pare. Então eu tenho vários pontos aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe, tá? Que não é o nosso foco aqui, mas só para exemplificar, por exemplo, o que é uma solução de IoT. Né? Essa é uma solução de IoT, mas é uma solução de IoT que usa Edge Computing, né? Mas não deixa de ser uma solução de IoT. Tá? Veja, eu tenho hardware, eu tenho uma série de coisas envolvidas, mas em nenhum momento a gente desenhou uma placa de circuito lógico para isso. Em nenhum momento eu tenho um dispositivo dentro do caminhão, que é o meu maior ator dentro desse cenário. Tá? Então, dentro do caminhão eu tenho uma etiqueta de RFID que é reconhecida por uma antena que está do lado de fora, que está ligada ao Edge Computing. Então, essa é a ideia, né? Para tornar mais claro, o Edge Computing é esse cara cinza que está aí, né, no meio da imagem na sua lateral esquerda, tá? Então eu tenho conversores ali embaixo que ligam direto para ele via porta USB, eu tenho ali as portas elétricas, né, do semáforo, ligado em relés, ligado em CLP, né? Então trago todo esse controle para a ponta. E veja, todo esse controle está na ponta, mas ele é gerido pela nuvem. Então, se eu quiser modificar toda a planta hoje, todos os Edge Computings que estão rodando lá, eu faço isso tudo coordenado pela nuvem, tá? Então, essa é uma vantagem aí, né, da gente tratar isso como um modelo de internet das coisas, como isso sendo um dispositivo. Mesmo isso sendo um dispositivo de Edge Computing, isso é um dispositivo. É diferente de eu ter um software rodando lá na ponta que eu tenho que ficar atualizando e tudo mais. Não, aqui eu trato como um dispositivo. Então eu mando pacotes de atualização, eu recebo, né, toda a parte de vida desse cara, tá? E trafego tudo isso de forma prática para eu conseguir fazer a gestão. Tá bom? A IoT pode ser usado em várias coisas, né? Indústria fazendo manutenção preditiva, diminuição de tempo parado, aumento de produtividade, no mundo de saúde, né? Aumentando qualidade e confiabilidade. Hoje a gente já tem diversos exames que têm assistência, né, de inteligência artificial, que são hardware, que são dispositivos, né, que têm ali software embarcado e que podem ser tratados ou não, né, como dispositivos. Na área de transportes a gente vê bastante coisa, né? Geralmente quando a gente fala da área de transportes, muita gente direciona rapidamente para os carros elétricos, carros autônomos, né? Sim, também. Mas aqui a gente está falando de controle de rodovia, a gente está falando de contagem, a gente está falando de diminuição de acidentes, de uma série de coisas também, né? Iluminação pública e tudo mais, né? Na energia, tratando como redução de consumo, ou seja, vou fazer ali uma visualização do que está acontecendo, a detecção de um comportamento padrão, e a partir daí eu atuar em cima disso para fazer uma redução de consumo, né? Monitoramento e tudo mais. Na agricultura, fazendo gestão remota, por exemplo, né? Então, vários pontos interessantes aqui, né? Tem um caso muito legal de um pedômetro que foi colocado numa vaca, né? Então, tem vários casos aí de sucesso, irrigação, tem casos de sucesso, fertilização. Agora, a utilização de drones para fazer detecção por imagem, né? De onde eu tenho problema, de onde eu devo fazer, sensoriamento para fazer irrigação em locais corretos, né? Economizando água, que é um insumo precioso. Então, a gente tem aí vários pontos, né? Cidades inteligentes fazendo controles inteiros, desde o prédio
até como o prédio se conecta ali com a cidade. Abertura de semáforos, controles gerais, né? Então tem bastante coisa aí que dá para a gente endereçar a jornada, né? Pensando nessa jornada aí de IoT, né? Um ponto importante, número 1, é a gente saber que a gente tem que começar conectando e monitorando. Segundo ponto, a gente vai, a partir dali, fazer análise para melhoria. E o terceiro ponto é fazer uma transformação. Então, eu tenho que, primeira coisa, poder conseguir fazer essa medição. Então, tem que estar conectado. E aí, quando eu falo estar conectado, eu estou falando de eu conseguir ter acesso a essa coisa, indiferente do lugar que ela está, né, e do como ela é. Então, vou ter dados dela. Ótimo. Depois, eu vou melhorar alguma coisa baseado nesses dados, né? Os dados vão me dar os tais insights, né? A partir do momento que eu tenho esses dados, eu começo a otimizar uma série de coisas. Olha, a luz está ligada, não tem ninguém na sala, por que não desliga? Comecei a economizar. A partir daí, né, eu começo a criar novos modelos. Não tem ninguém usando aquela sala o dia inteiro. Por que a gente não coloca 2 pessoas nela, uma de manhã, uma de tarde? A ideia é a gente pensar em IoT nesse modelo, tá? Posso fazer os 3 ao mesmo tempo? Até pode. Você já tem maturidade o bastante, né, dentro da corporação, dentro do projeto, no entendimento do projeto, né, em quem está defendendo o projeto para que você siga esse fluxo? Sim, mas entenda que serão fases distintas e você pode tratá-las da mesma forma. E aí a gente entra com mais um detalhe aqui, né, nessa nossa conversa, que é a inteligência artificial. Falamos de IoT até então, vamos falar de inteligência artificial. A inteligência artificial é um ramo aí da ciência da computação e a ideia é fazer simulação da capacidade humana de raciocinar. É o tal cognitivo, né? Então, perceber, tomar decisões, resolver problemas, baseado em dados. Cuidado só com isso, né? A ideia aqui é eu ter dados para tomar essas decisões. Só que treinado, formatado por um algoritmo, né? Então essa é um pouco da ideia. Outro ponto importante para a gente trazer para essa conversa também é o conceito de visão computacional. Visão computacional é um dos ramos da inteligência artificial, né, que estuda aí a parte de tentar processar imagens por meio de computação. Então, é a ideia de máquinas conseguirem fazer interpretação visual. Aqui você vê nitidamente qualquer ideia, né? Então eu tenho aqui a possibilidade. E quando a gente fala de inteligência artificial, é sempre a possibilidade, né? Ela é uma ideia, né, estatística sempre. Então, aqui eu tenho 56% de chance disso ser um semáforo, 60% de chance de ser um caminhão, 70% de chance de ser um carro. Ali eu tenho 30% de chance de ser um ônibus, né, no rosa ali na frente. E 35% de chance de ser uma pessoa. Veja, são estatísticas fracas ainda. 35% é nada, né? Eu gosto muito da ideia, né? Quando a gente vai olhar alguns desses pontos, eu diria assim: você colocaria dinheiro na mesa e apostaria que aquele negócio rosa ali é uma pessoa? E aí, se eles pôr com 35% de chance, não, a chance de eu perder é muito grande, né? Então, essa é a ideia, né? Precisamos, então, melhorar o algoritmo de detecção, tá? Então, essa é a ideia. Outro ponto aqui para a gente trazer para a mesa. Gêmeos digitais. Gêmeos digitais, a ideia, né, o conceito de gêmeo digital é de você representar um modelo virtual de algo físico, fornecendo perspectivas e dados do sistema, do mecanismo, permitindo que eu consiga fazer simulações, permitindo que eu tenha uma representação fidedigna do que eu tenho na ponta, permitindo que eu consiga colocar dados que venham da ponta nesse cara. Então, quando eu tenho a ideia de um gêmeo digital, eu estou tirando uma representação
daquele prédio, estou tirando a representação daquela turbina, estou tirando a representação daquele pátio de agricultura, do que você quiser, de uma pessoa, tá? E a partir daí eu tenho ela no universo digital. Uma vez que eu tenho ela no universo digital modelada, porque aí eu tenho um modelo dessa pessoa que é semelhante ao modelo físico. Eu vou trazer dados para dar vida a essa pessoa nesse universo do gêmeo digital. Tá? E aí, com isso, eu começo a fazer uma série de coisas interessantes. Um ponto bastante legal aqui para gente. A definição do gêmeo digital, primeira vez que ele surgiu, foi na década de 70. E aí a gente vem enxergando, né, novas falas sobre o gêmeo digital, sempre crescentes. Agora veja, sempre nesse universo aeroespacial. E aí, em 2016, a gente começou a ver isso se espalhar em tudo que é lugar. Poxa, mas por que em 2016? Porque aí a gente já tem a internet das coisas bem consolidada, a gente já tem uma série de coisas conectadas, e a gente começa a olhar e dizer assim, nossa, mas eu podia ter uma representação melhor desse cara. E aí, quando eu começo a ver isso, eu digo, poxa, se eu começo a ter essa necessidade, por que não eu fazer um gêmeo digital? O gêmeo digital foi o que permitiu o lançamento de foguetes. Foi o que permitiu missões espaciais funcionarem. É o que permite se simular e se validar turbinas de avião, por exemplo. É o que faz se economizar dinheiro na hora que você vai prever comportamentos anômalos de equipamentos. Em larga escala, naturalmente. Tá? Então a gente está falando de algo que pega o que está na ponta, o que é real, e leva para esse universo, que também tem aí seus passos de evolução. Igual a gente teve aquela jornada de internet das coisas, né? Eu tenho também aqui para gêmeos digitais. Então, eu tenho um primeiro passo, né? Aí, que são a gente buscar esses logs de operação, dados, né? Documentação de engenharia, visibilidade, ou seja, mostrar esse cara em tempo real. Poxa, então estou fazendo o que há de mais novo. Não, você está começando aí, né? Nessa etapa. Depois disso, eu tenho uma ideia de começar a tratar modelos de comportamento de falha, né? Então, começar a prever problemas, começar a estudar esse tipo de problemas, pegar esses dados e dizer assim, olha, vai começar a falhar quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E aí, por fim, né, o mais importante, né, não mais importante, né, às vezes só a demonstração disso já é por si só um marco tão grande que você pode ficar estacionado nessa era. Não tem problema nenhum isso, né? Eu vejo muita gente aí, às vezes, discutindo em qual modelo de maturidade a gente tá e tal. Eu digo, olha, isso é importante às vezes, né? Quando a gente fala de software, eu tenho modelo de maturidade de software, né? Eu tenho modelo de maturidade empresarial. Então, é importante? Mas tem outras coisas que correm paralelo a isso também, né? Principalmente aqui. Às vezes eu só preciso ter a representação. Perfeito, está funcionando, atende ao meu negócio. Pode ser até que eu evolua depois, não tem problema. Né? Qual seria o ponto mais alto aí, né? A gente ter a detecção de anomalia, a predição de falha de forma automática. Então aqui realmente é máquina tomando conta de máquina. Algoritmos ditando funcionamento. Tá? É diferente de eu dizer que eu faço uma predição de falha somente. Numa predição de falha, ela é baseada em dados. Temperatura aumentou, vibração aumentou, consumo elétrico aumentou. Significa que eu tenho alguma coisa forçando o meu sistema. Então, eu tenho que acionar manutenção. É diferente de eu ver tudo isso e modificar esse sistema de forma automática já para que isso aconteça, tá? Então são coisas aí que são muito tênues, mas que a gente vê que fazem uma grande diferença. Mas, de novo, tome muito cuidado, né, na adoção dessas coisas. Para a gente fechar aqui a ideia de gêmeos digitais, né, o que todo mundo endereça quando a gente fala gêmeo digital é
o modelo em 3 dimensões. Gente, isso é muito complexo de fazer, isso é muito difícil de fazer e tudo mais. Não, não é. Hoje a gente tem tecnologia que entrega isso de forma rápida, que entrega isso de forma barata. Você tem que ter o conhecimento para conseguir modelar. Disso aí você não vai conseguir fugir, né? Mas a ideia de tornar esse modelo interativo, baseado nos dados que você o alimenta, trazer isso para dentro de um software e tudo mais, isso está bem tranquilo, né? Aqui a gente tem imagens que são baseadas em projetos aí, em soluções e ferramentas Microsoft, tá? Mas você tem isso aí também para outros universos, né? Aqui dentro da Crazy Tech Labs, aqui eu lido diretamente com o ambiente Microsoft no dia a dia aqui, é como a gente tem desenvolvido ultimamente os gêmeos aí, tanto para fábrica quanto para prédios, né, e tudo mais. E aí nessa conversa sobre metaverso, um ponto importante. O que é metaverso? Metaverso é algo hoje conceituado para ser uma nova realidade, para se ter um universo paralelo, digital, rodando de forma autônoma, sem que necessariamente eu tenha que ter a intervenção humana. Para que eu tenha esse universo funcionando, primeira coisa que eu preciso, ter conectividade com a ponta, para que eu tenha, às vezes, a colocação dessa pessoa dentro do avatar. A medição dessa pessoa dentro do avatar para que nela eu tenha, digamos, um gêmeo dela, num modelo digital, que começou a ter dados de tempo real enquanto ela estava conectada, mas logo depois começou a assumir um comportamento baseado em informações para que tornasse aquela coisa digital autônoma nesse universo novo do metaverso, e a partir daí eu não precisasse mais dessa forma de comunicação e deixasse com que essa coisa, essa pessoa, esse item tivesse vida própria. Trago todos esses conceitos e jogo aí dentro, né? E aí digo, tudo bem, então eu tenho IoT como uma premissa. Tenho que ter essa conectividade de coisas com essa nova internet, né? Eu gosto muito da ideia da nova internet, mas é controverso, né? Então, temos a IoT. Temos que ter o tal avatar, o tal funcionamento, o tal lote, né? Tem muita gente aí comprando terreno, fazendo uma série de coisas aí, né? Legal. Mas em muito ele se assemelha ao físico. E muito o avatar é você. Seja numa reunião, seja num esporte, seja no seu novo cotidiano digital, ele é você. Então ele é um gêmeo seu, com comportamentos baseados em dados que você informou previamente e que às vezes são dados em tempo real, em que você emite uma simulação sua para posterior autonomia. Então, ok, temos aí essa união, né? Um ponto só que eu acho muito importante, né, para que a gente olhe quando a gente vai falar sobre novas tecnologias, né, é que a gente não deve ser escravo delas. Por que entrar no metaverso? Essa é uma pergunta que a gente tem escutado de alguns clientes, né? Por que eu devo entrar no metaverso? E a minha pergunta, eu retorno para o cliente com uma pergunta que é: o que o metaverso pode trazer para você? Metaverso agora pode ser marketing. Metaverso agora pode ser pesquisa e desenvolvimento. Metaverso agora pode ser reembasar uma série de tecnologias, de utilização de tecnologias na ponta que a gente não tinha. A gente não tinha um bom sensoriamento, a gente não tinha uma boa simulação, a gente não tinha uma boa leitura de comportamentos, a gente não tinha uma boa inteligência aplicada, a gente não tinha uma boa autonomia. Então, por que não fazer uma releitura de tudo isso pensando em metaverso? Sim, extremamente vantajoso. Entrar em metaverso somente por entrar, não sei se é uma grande vantagem. Vou trazer aqui uma coisa que eu vi há um tempo atrás
sobre algumas patentes que estão sendo geradas, né, aí nesse universo, né, do metaverso. Então, o McDonald's, por exemplo, registrou uma patente em que ele vende no metaverso e entrega no mundo real. Então veja que esse elo de comunicação, né, de volta, que até então não existia, está gerado aí numa patente. Se ela vai ou não existir, não sei. Né? Então são pontos aí para a gente ver, né, como eu gosto de trazer, né, cenas dos próximos capítulos aí dessa utilização. Bom, essa era a ideia aqui, né, da nossa conversa. Acho que uma provocação aí de tentativa, né, de unir esses pontos, né? Fica aqui meu muito obrigado. Estou à disposição de vocês aí, né, para dúvidas e tudo mais. Aqui tem algumas das minhas redes sociais, né? Então tá aí Twitter, LinkedIn de novo, né? E o Instagram, né? Lembrando, eu tenho também um canal no YouTube, tá? E um podcast, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí aos meus canais para a gente bater um papo sobre a internet das coisas, sobre gêmeos digitais, sobre inteligência artificial, adoção de tecnologia, né? Será um prazer. Muito obrigado e espero você numa próxima sessão ou aí nas redes sociais.